Olá, professor! Tudo bem? Espero que sim. Hoje estamos juntos novamente e eu vou falar sobre o gênero textual notícia, aqui na nossa lição 16. Veja bem, o nosso aluno já sabe as características de notícia, né? Lá no material dele, ele já leu notícia, ele já fez atividade e agora a gente vai pedir para que ele crie uma notícia, pensando em todas as características que ele já aprendeu. A ideia, professor, é que ele crie essa notícia a partir de uma imagem, tá? Então, temos aqui, ó, uma imagem, ok? Então, você vai pesquisar uma imagem ou até duas, se você de repente quiser fazer em grupos, né? Pode separar uma imagem para cada grupo. Mas aqui, se você for fazer individual, o ideal é uma imagem só, até para que depois você faça uma comparação das criatividades, né, dos alunos, o que eles trouxeram ali como ideia. Essa imagem pode ser projetada se você conseguir, aí onde você dá aula, ou então você imprime essa imagem, tá? Traz um cartaz, certo? E aí ele vai criar com essa imagem a notícia. Como cada um vai fazer individual, então são notícias diferentes, né? Porque vai ser da percepção de cada um. Claro que se você fizer a imagem para cada grupo também vai ter um olhar ali para a imagem, né? Porque serão imagens diferentes, né? Não vai ter como comparar muito, a não ser que você repita imagens, dois grupos com a mesma imagem, por exemplo. Então, eu vou deixar que você decida, professor, que imagem você vai fazer, se você vai fazer em grupos ou não. Mas imagine que seja essa única imagem, cada um vai criar de maneira diferente essa notícia. Um exemplo de uma imagem que você pode pegar é uma criança andando de bicicleta e caindo na poça. Aqui a gente tem uma situação diferente, uma situação em que causa uma curiosidade do porquê que essa criança caiu, como ela caiu. Então o aluno aqui vai poder explorar bem a criatividade dele para essa notícia. Um outro exemplo seria a bicicleta caída dentro de uma piscina. Se de repente você achasse uma imagem assim, e ele poderia escrever a notícia de como aquela bicicleta foi parar dentro da piscina. Então são várias possibilidades. Eu vou deixar com que você aqui decida que imagem você vai usar. A partir então dessa imagem, você vai mostrá-la para os alunos. E aí, cada aluno ou dupla, né, se for o caso, vai depender de como você vai decidir, vai escrever uma notícia curta. E aí, sempre lembrando lá daquelas características do gênero. Oriente ele a fazer um título chamativo, né? Evitar que ele comece com um artigo, por exemplo. Então, vamos pensar ali no caso da bicicleta. Para ele não começar assim, a bicicleta na piscina. Isso lembra um pouco daquele título de conto, né? Vamos pedir para que ele foque em ir direto ao assunto, usar o substantivo primeiro. Por exemplo, bicicleta encontrada na piscina. Isso chama mais atenção porque as pessoas querem saber por que a bicicleta foi parar lá, ok? Então, oriente ele com detalhes. Um parágrafo, que é o que a gente chama de lead, né? Respondendo as principais perguntas. Então, o que, quem, onde, quando, como e por quê, né? Então, oriente ele a isso. Então, o que aconteceu? Ah, a bicicleta estava dentro da piscina, né? Quem? A própria bicicleta. Onde? Lá no bairro Pinheiral, por exemplo, né? Quando? Na noite passada. Como isso aconteceu, né? Uma pessoa acabou pulando da bicicleta porque ela estava fugindo do cachorro, por exemplo, e aí tinha uma piscina por perto e a bicicleta caiu dentro da piscina, né? Eu estou imaginando aqui uma situação, mas você pode dar um exemplo para ele ali, de acordo com a imagem que você usar para que ele se baseie, ok? E depois, né, tem o porquê que isso aconteceu. Lá no decorrer do texto, aí ele vai dar os detalhes, ok? Então, de repente, professor, aqui você pode usar uma imagem para você dar o exemplo para ele e depois uma outra imagem para ele fazer a criação da notícia. É importante também reforçar com ele que a linguagem tem que ser objetiva e clara, porque a notícia tem que ser lida por todos, todos precisam compreender o que está escrito, qualquer público.
Então, ali, ele precisa ser formal, mas objetivo, claro, né? E com uma linguagem, assim, mais sóbria, vamos dizer assim. E não tem opinião, não tem posicionamento. É importante que ele se segure em relação a isso. Então, ele não vai se posicionar, ok? Então, aqui eu tenho mais um exemplo, né, pra gente pensar nessa possibilidade. Então, o título: Menino cai na poça e diverte os colegas. Ok? Então, ó, menino cai na poça e diverte os colegas. Então, como que ele caiu na poça, né? O título já chama atenção para isso, dá vontade de saber. Aí vem lá a notícia com aquele primeiro parágrafo, né, com as informações principais. Na tarde de ontem, no Parque Central da cidade, o menino João caiu de bicicleta dentro de uma poça de lama. Segundo testemunhas, ele estava tentando fazer uma manobra radical. Apesar do susto, João não se machucou e riu muito com os seus amigos, né? Aí depois ele pode continuar aqui um novo parágrafo, trazendo mais detalhes, ok? Depois da escrita de todas as notícias, eu sugiro, professor, que você faça uma dinâmica com ele de apresentação de jornal, né? Já pegando lá o gancho com as interpretações que eles estavam fazendo nas outras lições. Então, um aluno ou dois podem sentar na sua mesa, professor, você pode oferecer para ele, e eles podem fingir, por exemplo, que estão num jornal, né? Num jornal ao vivo, e aí separar o que cada um vai falar e vão fazer ali a apresentação da notícia, ok? Assim também, ele pode colocar uma entonação mais sóbria, mais séria, né? E ele vai sentir a diferença de fazer essa leitura para uma leitura dramática, por exemplo, como acontece lá na peça teatral, ok? Aí eles podem ensaiar antes, você pode fazer a leitura com eles antes também, para eles sentirem a diferença em relação à entonação, ok? Bom, professor, então aqui temos mais uma dinâmica. Nos vemos na próxima lição. Bom trabalho e até já!